Ressignificando a Vida, com Rogério Quelucci. Olá, estamos de volta aqui com mais uma coluna Ressignificando a Vida. E hoje nós vamos falar sobre fé. Como é que vai a sua fé? Você é daquele tipo de pessoa que reza bastante, que acredita que Deus vai te ajudar o tempo todo e fica aguardando a providência divina para resolver os seus problemas? Ou você é do tipo que reza, mas se mexe, vai atrás, corre, pensando nesta dicotomia, nesse conflito, ter fé ou sair da zona de conforto e ir atrás, ou os dois, quem sabe? É pensando nisso que eu quero contar uma historinha para vocês. Conta essa história, que um homem precisava atravessar um rio, e esse rio não tinha pontes. Ele então encontrou um barqueiro. O barqueiro trabalhava fazendo a travessia das pessoas de um lado para o outro. Já era um homem de idade, um homem já mais maduro. O homem que precisava atravessar o rio pagou o barqueiro, subiu no barco e foi lá o barqueiro com seus remos remando para levar o homem até a margem. Mas o passageiro percebeu que nos remos haviam duas palavras, uma em cada remo, escritas. Ele perguntou então para o barqueiro: moço, o que está escrito nos seus remos? Ele então parou o barco já no meio do rio, tirou os remos d'água e mostrou. Num remo está escrito fé. No meu outro remo está escrito ação. O passageiro falou: ué, e por que você escreveu isso nos seus remos? O homem sábio disse: eu vou te demonstrar melhor do que explicar. Ele botou o remo da fé na água e remou. E o barco começou a dar voltas sobre o seu próprio eixo, do lado que o remo estava se movendo, mas não saía do lugar. Ele tirou o remo da fé, botou dentro do barco, botou o remo da ação e falou: agora preste atenção. Remou do outro lado só com ação. E o barco começou a dar voltas sobre o seu próprio eixo, só que agora no outro sentido, e também não saía do lugar. Aí ele tirou o remo da água e disse para o passageiro: você entendeu o que aconteceu aqui? Quando eu tenho só fé, eu não saio do lugar. Da mesma forma, se eu coloco só o movimento, só a ação para trabalhar, eu também não saio do lugar. Para eu chegar à outra margem do rio e ter sucesso no meu objetivo, eu preciso conciliar da mesma forma fé, acreditar, e ação, movimento. Caso contrário, eu não atinjo os meus objetivos. Bom, a lição do barqueiro é para nossa reflexão. Como é que vai a tua fé? Você acredita que só rezar resolve os problemas? E detalhe, rezar é ótimo. Acreditar em Deus é fundamental. Mas a gente precisa lembrar que sem movimento, sem empenho, sem dedicação, pouca coisa acontece. E você sabe que tem uma passagem do Evangelho de Jesus que fala exatamente sobre essa questão da fé? Há uma passagem do Evangelho em que Jesus, e que está em Mateus, capítulo 6, Jesus fala para os seus seguidores: por que ficam preocupados com aquilo que haverão de comer ou de beber? Olhai as aves do céu. Elas não semeiam e não colhem, e mesmo assim Deus dá o que comer para elas. Olhai os lírios do campo. Eles não tecem, e mesmo sem fazer isso, nem Salomão conseguiu se vestir de uma forma tão linda como os lírios. Acaso vocês não são mais importantes do que as aves do céu ou do que as plantas dos campos? Não se preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu sofrimento. Talvez essa passagem fale apenas da fé incondicional, mas eu trago aqui uma reflexão talvez mais a fundo. Você já viu algum pássaro do céu parado num galho de árvore, e as sementes e os insetos caindo direto no bico dele? Não, os pássaros se movimentam, eles agem, Deus provê, mas antes tem o movimento, tem a ação. Você já viu um lírio? Parece que ele está parado, sem fazer nada, mas se você olhasse debaixo da terra, a parte que nós não enxergamos, o lírio tem raízes que a todo instante se esforçam para crescer e buscar os nutrientes lá no fundo da terra, buscar a água e os nutrientes necessários. Nem as aves, nem os lírios estão parados aguardando a providência divina. Ela vem, a providência divina vem,
mas vem mais rápido e mais intensa para aqueles que se mexem, para aqueles que se empenham, para aqueles que, mesmo sob as adversidades, buscam fazer diferente, não ficar só reclamando e também não só rezando, mas em movimento, fé e ação, os dois remos que vão nos levar à outra margem do rio. Desejo a você muita luz e até o próximo vídeo. Até mais.